A gente vai falar um pouquinho sobre a Senhora Sansa. E é pouquinho mesmo, por causa que ela é uma personagem muito pequena, ela é menor até do que o pai e a Gretchen, que são já personagens secundários, né? Não são os protagonistas. Mas a Senhora Sansa, ela é menor ainda. Ela é uma personagem bastante pequena, bastante opaca, bastante simples também, se a gente for pensar por esse lado, certo? Lá no começo do texto, a gente já vai ter que quando o Sansa se revela, ele aparece, né, para o gerente para tentar negociar com ele. A senhora Sansa, ela grita, ela desmaia, ela fica absorta nela mesma. Então isso é bem uma representação de uma personagem frágil, frágil do ponto de vista da saúde mental mesmo. Então, uma psique mais frágil, mais delicada, ela é posta como essa pessoa que não aguenta grandes emoções, né? Ela também vai ser a primeira personagem que vai mostrar uma preocupação sincera com o Gregor, de querer chamar o médico e tudo mais, mas ao longo do texto ela vai se apagando cada vez mais, se é que isso é possível, né? A gente vai ter também que os pais, né? E aí o senhor e a senhora Sansa, muitas vezes eles vão funcionar como um bloco, né? Como uma coisa só, uma instituição, os pais. Então, os pais querem saber do Gregor, eles, né, não querem, a gente está falando do primeiro capítulo ainda, não querem que ele morra de fome, mas também eles não aguentam se envolver com a situação do filho propriamente dita. Então, quem vai fazer sempre a ponte vai ser a Gretchen, né? E aí a gente vai vendo o personagem da Gretchen surgir e se posicionar como essencial na narrativa. A senhora Sansa, ela vai ficando então cada vez mais é, isolada dessa realidade do filho. Ela quer saber dele, mas ela não aguenta a realidade tal como ela se colocou após a metamorfose do Gregor. Aí você vai ter, por exemplo, ela sofre de asma também, depois isso vai ser bastante recorrente, né, quando fala dela. Essa fragilidade não é apenas da psique, também é uma fragilidade é, corpórea, física dela. Ela tem asma, ela não aguenta o esforço, ela não aguenta emoções, ela está sempre né, tá sempre faltando ar para ela e tudo mais, mas lembrando que isso é a visão de um narrador que está acompanhando o Gregor. Então a gente pode falar que, por tabela, é a visão do Gregor sobre a mãe, sobre a senhora Sansa. Porque, afinal de contas, vai ter algumas pequenas ações dessa senhora Sansa no meio da narrativa que vão colocar um pouco em xeque a veracidade absoluta dessas informações. Por exemplo, é a senhora Sansa que depois que eles mandam embora a empregada por não ter mais grana para pagar, ela assume funções da casa, assume funções pesadas, ela cozinha, ela dá conta de tudo aquilo que é faxineira depois que eles contratam, por um preço menor, obviamente, não dá conta. Então, essas pequenas coisinhas, elas vão mostrando pra gente que talvez a senhora Sansa não seja assim tão frágil como a gente supõe, né? Quando você tem ali, por exemplo, essa fragilidade, né? Aqui é mais um exemplo disso. Ela começa a costurar para fora, ela está muito curvada. Você tem esses dados textuais ali da fragilidade de estar curvada sobre a luz para conseguir enxergar a costura. Isso também vai criando e corroborando para essa caracterização da personagem frágil. Quando o Gregor falece, e isso talvez seja uma parte bastante chocante, porque aí pai, mãe e irmã, eles agem de uma maneira muito similar após a notícia da morte do Gregor, eles vão, né, para os seus aposentos, quando eles voltam, todos tinham o ar de quem havia chorado um pouco. Então, esse termo ali, né, um pouco, esse quantificador, ele vai ajudar a gente a perceber ainda mais o desligamento que essa família está tendo do Gregor ao longo da narrativa. Eles já não estão mais tão envolvidos emocionalmente, eles já não estão é, tão dentro desse processo de luto, né? Afinal de contas, a grande explosão de choro, inclusive do próprio pai, é lá no começo, no primeiro capítulo, quando o Gregor apresenta-se metamorfoseado.
De maneira geral, a senhora Sansa, ela é pintada como uma personagem frágil, opaca, quer dizer, não tem muito para ver ali, e elipsada pelos outros membros da família. Ela tá ali bastante apagada na própria existência dela, certo?